cheio de comunhão. Eu quero ter um coração cheio. Rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai estar demonstrando como a gente faz os 14 nós fundamentais exigidos na classe de amigo. Para quem não sabe, segue, fica no vídeo que a gente vai estar tentando ensinar e demonstrar cada um, já falando também da sua utilidade e a sua função. Rapaziada, o nó simples é um nó muito fácil de fazer, é o nó mais fácil de fazer, todo mundo sabe fazer. Porém, eu vou estar demonstrando aqui para vocês como que faz o nó simples. O nó simples vai servir para encabeçar uma corda ou para prender essa corda a algum objeto. Vamos usar, ao invés de corda, vamos usar o termo cabo, ok? Então, ele pode ser o princípio e é o princípio de outros nós mais complexos. Então, o nó simples nada mais é do que a transposição das cordas, onde uma ponta elas se encontram e aí passa a laçada e a gente tem o nó simples. Agora, pessoal, o nó cego também é muito simples de fazer, porque na verdade o nó cego é dois nós simples, um em cima do outro. Ele vai firmar um pouquinho mais, vai fazer com que o cabo suporte mais tensão, porém é um nó com pouca utilidade, certo? A gente está ensinando ele aqui para diferenciar do nó direito, beleza? O nó cego, então, fazendo no meio da corda, no seio da corda, ele é isso aqui. Um nó simples, eu não vou apertar muito porque depois dificulta para desamarrar ele. É um nó simples seguido de outro nó simples em cima dele, formando então um nó cego. A gente pode ocupar para prender objetos, enfim. Mas, rapaziada, agora a gente vai falar sobre o nó direito. Qual a serventia do nó direito? O nó direito tem a utilidade de unir dois cabos, duas cordas com o mesmo diâmetro, ok? Então, como que é o princípio dele? Muito fácil também. A gente começa pelo princípio do nó simples. Cuidem sempre, quem é destro fica com o cabo na mão direita e quem é canhoto, então cuida o cabo da mão esquerda. Por exemplo, eu que sou destro vou passar o cabo da mão direita por cima para fazer o nó simples. Então, no segundo nó simples, a gente vai passar ele por baixo e o cabo que estava na esquerda, a gente passa por cima. Vai formar esse desenho de nó aqui, ok? Esse desenho de nó aqui. Que se a gente puxar, vai firmar aqui. Lembrando que, de preferência, esse é um nó que a gente usa para unir cabos com o mesmo diâmetro, correto? O nó de cirurgião tem a mesma utilidade no nó direito, ok? Serve para unir cabos com o mesmo diâmetro, porém cabos que vão exercer uma tensão maior, ou seja, é um nó de emenda mais seguro, beleza? Como que a gente faz ele? A gente começa pelo princípio do nó simples, a gente faz um nó simples, a gente não completa o nó simples. Novamente, o cabo que estava na mão direita, quem é canhoto, o cabo que estava na mão esquerda, a gente acrescenta uma volta aqui na corda, fazendo mais uma voltinha aqui, e aí a gente completa então o nó. Vai ter esse formato aqui, com duas fricção aqui em cima e três aqui embaixo. A gente vai apertar essas três cordas que tem aqui, essas três voltas que tem aqui embaixo, vão favorecer com que haja mais atrito e impeça que o cabo se solte com facilidade. Então, ele tem a mesma utilidade do nó direito, porém, ele suporta mais tensão. Pessoal, agora a gente aprende a fazer o laiz de guia. O laiz de guia é o que? É uma laçada não corrediça, ou seja, a gente faz um laço que não vai correr, que não vai apertar. Por exemplo, se a gente precisar pendurar alguma coisa em algum lugar, é uma laçada que não vai estar se fechando. Ou até mesmo podemos utilizar em salvamentos, alguma coisa assim, porque não vai estar apertando a vítima. Como que a gente faz? A gente agora incorpora um outro termo de linguagem que vocês ainda não estavam acostumados, porém é muito simples. A gente começa com um corte na corda. Como que a gente faz esse corte? Com a mão direita, quem é destro, e com a mão canhota, quem é canhoto. A gente faz isso aqui na corda, ok? Então, a corda antes que ia no sentido vertical, com o corte ocorre uma curva, correto? Esse cabo da esquerda, a gente volta por cima,
ele saiu aqui por trás, a gente volta por cima e entra na laçada, ok? Entrou na laçada, a gente sobe aqui por cima, vem aqui embaixo e entra na laçada, por esse furinho aqui de novo, ok? Formando então um nó. Esse nó não vai ser corrediço, é o raiz de guia ou raiz de guia simples. É uma laçada que não corre, não fecha. Pessoal, agora o raiz de guia dupla. Tem duas formas de fazer ele. Um é fazer o raiz de guia comum e depois repetir o processo por dentro do mesmo nó com outra parte da corda. Mas eu vou ensinar para vocês o processo que é mais simples. Como que a gente faz? A gente faz uma alça, outro termo. Isso aqui a gente chama de alça, ok? A gente pega as extremidades do cabo, a gente passa por trás dessa alça, por trás, a gente entra na laçada, entrou e sai aqui na alça, ok? Fechou? A gente tem dois laços, claro que a gente vai fazer isso em tamanhos maiores, quando é para algum primeiro socorro, para carregar alguma coisa, enfim. Então o raiz de guia duplo funciona nesse princípio aqui. A diferença é que é duas laçadas duplas que não se fecham. Pessoal, agora a gente vai aprender o nó escota, que é para unir cabos com diâmetros diferentes, um menor e outro maior, ok? Esse é o nó ideal para esse tipo de união de cabos. Então a gente tem aqui o cabo maior e aqui o menor. Com o cabo menor, a gente entra por baixo desse seio, dessa laçada, dessa alça. Subimos aqui. Viemos por baixo dessa corda. Transpassemos o segundo cabo e subimos. Ok? Nesse formato aqui, a gente tem o nó escota, que não vai soltar de jeito nenhum. Pessoal, a gente tem um cabo muito grande ou um cabo comprometido com uma falha em algum lugar e a gente quer que ele suporte determinada tensão. Como fazer se a gente estiver na situação de um cabo muito comprido, diminuir o tamanho dele sem precisar tirar um tanto do cabo? Ou se ele está em tensão e comprometido em alguma parte, como a gente faz para aliviar essa tensão e reforçar? A gente pode utilizar o nó catal. A gente começa fazendo um S na corda assim, para ficar mais fácil para vocês. A gente faz um S dessa forma na corda, ok? Fizemos um corte aqui na extremidade da direita. A gente faz um corte e passa por dentro dessa laçada, nesse formato aqui, ok? E aqui a gente faz um outro corte e passa por dentro dessa laçada aqui. Trabalhando sobre a pressão, ele vai ficar nesse sentido aqui, entendeu? Ele vai encurtar cerca de 2/3 do tamanho dele no cabo, ok? E vai, sem falar, ele vai ficar bem mais resistente, porque o cabo que antes estava sofrendo a tensão, agora não sofre tensão nenhuma. Quem faz a força de resistência são os outros dois cabos. É um nó muito fácil de desatar, basta aliviar a tensão. Se a gente chacoalhar um pouquinho, ele se desfaz, ok? Agora a gente vai aprender o nó de pescador, ou o nó pescador. Ele serve para unir cabos do mesmo diâmetro, novamente, porém em circunstâncias, por exemplo, quando a gente tem o cabo molhado, que está mais escorregadio, enfim. Como que funciona? A gente começa com um nó simples numa extremidade da corda, um nó simples, ok? A gente tem um nó simples feito. A gente passa o cabo que a gente quer emendar por dentro desse nó simples. A gente faz, depois que passou ele, a gente faz um outro nó simples por sobre o outro cabo. Assim a gente tem dois nós simples, que quando a gente apertar, vai formar o nó pescador. Beleza? Ok, agora a gente vai aprender o nó de fateixa ou volta da fateixa.
Podemos usar esses dois nomes. Geralmente ele é usado para é um nó de ancoragem, um dos mais resistentes. Podemos usar ele num objeto que seja retilíneo, mas pode ser em objetos encurvados também, ok? Então como que a gente vai proceder no nó de fateixa? No nó de fateixa a gente começa com uma laçada ao redor do objeto que a gente quer realizar a ancoragem. E a gente vai passar mais uma laçada. Passamos 2 laçadas, ok? Estou segurando aqui para finalizar. Passamos com a ponta do cabo por cima do cabo vivo. Entramos aqui dentro da laçada. Ao entrarmos, como a gente passou a primeira por cima, a gente vai passar a segunda por cima também do cabo vivo. E a gente aperta assim. A gente tem o nó de fateixa, ou volta da fateixa, uma das ancoragens mais resistentes. Não vai ceder nunca. Volta da fiel, volta de fiel, ou nó de porco, que é um nó de ancoragem também para unir um objeto ao outro, porém ele é pouco utilizado porque a resistência dele é pouca, né? Então geralmente a gente utiliza ele para dar início a outras amarras, correto? A gente começa com uma laçada ao redor do objeto que a gente quer realizar a fixação. A gente passa cruzando em X, tá bom? E a gente retorna aqui pelo meio, vai passar aqui por baixo a corda morta, tá? E aí a gente realiza a fricção. Ele é um nó pouco resistente, se forçar muito ele vai soltar, mas ele tem esse formato aqui. Rapaziada, eu vou estar ensinando para vocês o nó de gancho, vou estar ensinando 2. Se vocês me apresentar qualquer um desses 2, me apresentando um tá bom, vou considerar na avaliação. Eu vou ensinar 2 porque o primeiro que eu vou ensinar eu não acho tão seguro, ok? Mas o primeiro, e é o que a classe pede, ensina o que? A gente vai pegar e vai fazer esse tipo de nó aqui. A gente vai passar aqui por dentro do nariz, vai vir no dorso do gancho e vai passar para cá. Esse nó aqui vai funcionar só mediante a pressão. Porém não é um nó muito resistente, ele aguenta alguma pressão, mas não muito, ok? Então esse é o primeiro nó que eu estou ensinando para vocês, podem me apresentar ele se quiserem. Agora eu vou ensinar o outro nó que eu particularmente acho um pouco mais resistente do que o primeiro nó. Agora o segundo nó do gancho, a gente faz uma alça na corda, a gente passa de novo aqui por dentro do nariz do gancho, e a gente faz essa volta aqui. Faz a laçada no gancho, vem aqui no nariz, prende, fixa. É um nó mais resistente, que a probabilidade dele escorregar e se desfazer é muito maior do que o primeiro. Por isso que eu prefiro este. Pessoal, agora a gente vai aprender mais um nó de ancoragem, que é o volta da ribeira. Muito fácil de fazer, muito resistente, muito compacto, ok? A gente começa dando uma laçada. A gente faz a laçada normal, a gente passa o cabo morto por cima do cabo vivo, a gente entra dentro da laçada e aí a gente passa 5 voltinhas em roda do cabo morto. 1, 2, 3, 4, 5. E aí a gente aperta. Ele firmou. Eu vou pedir para a câmera mostrar aqui que esses sulcos, essas voltas que a corda produziu, ela vai causar o atrito no objeto que a gente ancorou. Não vai permitir que deslize o cabo e que se solte a amarra. Então é uma... Pessoal, agora a gente vai aprender o nó ordinário. Hoje ele é pouco usado. Antigamente era usado por marinheiros, tá? Mas hoje ele é pouco usado porque é um nó muito difícil de desamarrar depois. E ele serve para unir 2 cabos também, tá? Inclusive esse é o nó que é estampado na insígnia da especialidade de nós e amarras. Como que a gente faz? A gente tem aqui esse cabo já com um seio feito. A gente transpassa ele com este outro cabo e a partir disso a gente começa a desenhar. A gente vai passar este cabo aqui por baixo da ponta desse cabo aqui. Vamos subir por cima dessa. Vamos descer por baixo dessa, ok? Entrando já no seio.
vamos passar por cima desse e sair aqui embaixo. Então vai ter esse formato aqui, o nó ordinário. Quando a gente começa a apertar ele, ok? Ele vai se unindo, formando então assim o nó ordinário bem apertado. É muito difícil de desamarrar depois, por isso ele é pouco usado. Hoje já é considerado um nó decorativo.